Boa noite, professor. A gente escolheu os clusters OpenHPC e o Slurm. Eu sou a Caroline e minha dupla é o Felipe. E a gente vai começar explicando o OpenHPC. Boa noite. Ah, Começando a apresentar pelo OpenHPC, que é computadores de alto desempenho. Bom, ele é um conjunto de software livre e de códigos abertos, baseado em Linux, sem requisitos de hardware específico. Ele é empregado para executar aplicações de longa duração, ah, em um grupo de computadores em clusters para aumentar a potência e a velocidade da computação. Bom, ele fornece uma coleção de componentes de software pré-construídos, comuns em ambientes de computadores de alto desempenho, como ferramentas de provisionamento, ou gerenciadores de recursos, bibliotecas de entrada e saída, ferramentas de desenvolvimento e uma variedade de bibliotecas científicas. Bom, a arquitetura do OpenHPC é modular para permitir que os usuários finais selecionem os componentes fornecidos e fornece também o preceito para a construção de clusters usando os sistemas operacionais Linux, CentOS e o OpenSUSE, na arquitetura x86 64 bits. Bom, bem como arquiteturas de ARC64. Isso inclui guias de instalação para diferentes sistemas de provisionamento, para o Warwolf e Xcat, e para diferentes gerenciadores de recursos, como o Slurm, que a colega vai apresentar depois, e o PBS Professional. Bom, agora apresentar umas versões dos umas versões lançadas até o momento. A versão a versão 1.0 foi lançada em novembro de 2015, versão 1.2 lançada em novembro de 2016, a versão 1.3 foi lançada em 31 de março de 2017, a versão 2.0 lançada em 6 de outubro de 2020 e a versão mais recente, lançada em 16 de novembro de 2021. A integração do OpenHPC em ecossistemas. Os componentes de desenvolvimento fornecem uma coleção de software que permitem que os usuários desenvolvem para os usuários desenvolverem, depurarem, compilar, executar os seus próprios programas dentro do cluster. A OpenHPC fornece um conjunto de ferramentas, um toolchain que realiza a rápida configuração de ambientes e desenvolvimento e execução, o que permite que esses sejam facilmente modificados de acordo com a necessidade de cada programa e usuário. Bom, setores em que esses supercomputadores são utilizados seria em ciências biológicas, na geociência, em mídias e entretenimentos, serviços financeiros e o setor de manufatura. O Slurm. Slurm é um sistema de agendamento, ele é um gerenciamento de cluster de software livre. Ele é tolerante a falhas e é altamente escalável para um cluster Linux. A principal empresa de software que desenvolve o Slurm é SchedulMD. E basicamente agora eles só estão trabalhando com o Slurm, que é, né, o sistema de gerenciamento de carga de trabalho, que é um código aberto. O sistema não requer nenhuma modificação central para ser executado
e é relativamente independente. O Slurm tem 3 funções principais, sendo elas, no caso, a primeira, que é o acesso, que ele dá de recursos exclusivos e não exclusivos para os usuários, os nós de computadores, que ele dá o acesso a um período de tempo para realizar o job, né, o trabalho, que é chamado. O segundo é que ele fornece uma estrutura para iniciar, executar e monitorar os jobs, que normalmente é de uma tarefa paralela do conjunto de nós isolados. E o terceiro é que ele resolve a contenção de recursos gerenciando os trabalhos em fila. Na verdade, todo ele funciona em fila. E por ser de gerenciamento, o OpenHPC utiliza ele para gerenciar os clusters. O slurm-ctld. Ele é um gerenciador centrado, né, o Slurm, que é para monitorar os recursos e o trabalho. No caso aqui eu tenho uma imagem mostrando os comandos e os daemons, né, que aqui ficou como demônio, eu não sei porquê, acho que é porque eu peguei uma imagem que ou ficou traduzida ou é da Espanha. Os daemons fornecem comunicações da hierarquia que são tolerantes a falhas. Falar mais dos plugins. Os plugins é um mecanismo de propósito para suportar as infraestruturas do Slurm, que permite a variedade de configurações usando a abordagem de bloco de construção. No caso, como mostrado aqui, utilizado blocos fila, assim, esse é o método que ele é utilizado. O próprio Slurm tem um gerenciamento dentro dele de backup, caso haja falhas. E falar um pouco mais da arquitetura, no caso, o estado do nó, que é dito ali na frente, é uma contagem de processadores de tamanho real, de espaço em disco temporário, e as informações incluem toda a questão do peso para ser alocado ao job, porque os nós são agrupados em partições que eles podem ser sobrepostos para gerar uma fila de tarefa. Mas é basicamente assim que funciona o Slurm. Eu vou falar uns plugins que tem de funcionamento dele, que é, por exemplo, armazenamento de contabilidade, que é armazenar os dados históricos sobre os jobs, usando o Slurm DBD, que é Database Daemon, e também fornece um sistema baseado em limites de status histórico do sistema. E outro plugin, por exemplo, é um container, que é um suporte e implementação de container de carga de trabalho HPC. E esse é o nosso trabalho.